Olá, seja muito bem-vindo. Olá, está no ar o episódio de número 14. Sim, já chegamos até aqui do nosso amado Conversa Segura. Logo a gente chega nos 50, hein? Eu sou o Pedro. E eu sou a Alê, nós dois trabalhamos juntos na Wix, que, como a gente sempre fala por aqui, é a empresa que, além de produzir esse podcast imperdível para quem trabalha com segurança, também está inovando o mercado do Brasil e do mundo quando o assunto são as campanhas corporativas, tipo a CIPAT. Se você ainda não sabe do que eu estou falando, é só clicar aqui no link que está na descrição desse vídeo para você conhecer profundamente a Wix. Exatamente. Para quem trabalha com segurança, já está acostumado com uma função indispensável, que igual a Ale falou, né, que tem que promover essas campanhas, até porque conscientizar as pessoas, passar ensinamentos, é parte fundamental para tornar o ambiente mais seguro. É. E um grande exemplo dessas campanhas que transmitem ensinamentos para os trabalhadores, né, é a CIPAT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, que deve ser realizada anualmente, você já deve saber. Exatamente. E na hora de organizar a CIPAD, todo ano, né, surgem diversos pontos, né? Poxa, como gastar menos ou economizar, que né, nem sempre o orçamento cresce. Como gerar mais impacto, porque as pressões e problemas sempre existem e sempre tem prioridades diversas. Como fazer diferente, como inovar para não ser chato, sem graça. E como fazer o pessoal aproveitar e aprender. Porque se não aprenderem, não adianta ter a campanha. Exatamente. E também, principalmente, depois desse cenário pandêmico que todo mundo viveu, o distanciamento social, ainda fica um dilema, né? Nós vamos para o caminho do presencial nessa CIPAT ou a gente vai para o caminho do digital? Qual vai funcionar melhor aqui na empresa? Exatamente. Será que se a gente transformar o Cifat para um novo formato 100% digital, gamificado, né? Que é completamente diferente do digital de palestra, via Teams ou Zoom e outras ferramentas do tipo, né? O que vai acontecer? O pessoal vai participar? O pessoal vai aderir? Será que é possível levar o calor humano, essa emoção, essa energia e essa interação e engajamento para os dispositivos online? Olha, modéstia à parte, de campanhas digitais a gente entende, mas a gente resolveu tirar esse nosso olhar e trazer aqui a sinceridade e a história do engenheiro coordenador de segurança do trabalho da Lorenzetti. Isso mesmo, a empresa líder do segmento de duchas e chuveiros. Se você for no seu banheiro, eu tenho certeza que você vai achar um chuveiro ali da Lorenzetti e muito mais. Eu não lembro de ter usado, pelo menos na minha casa, um chuveiro diferente, cara. E até o ano de 2020, o nosso convidado, junto à sua equipe, organizava todo ano campanhas exclusivamente presenciais. Mas com o novo cenário, pandemia, isolamento, decidiram fazer uma mudança radical. E desde então nunca mais voltaram atrás. Seguem fazendo digital e gamificado. Exatamente. E aí eu imagino que agora você que está assistindo pode estar se perguntando, né? Mas e aí, essa transformação numa empresa tão grande deu certo? Funcionou para todos os setores? Quais foram as maiores dificuldades dessa transformação? E, por outro lado, os melhores resultados colhidos. Exatamente. Para que deixar essas perguntas no ar, né? Vamos logo chamar nosso convidado. Exatamente. Então, com vocês, com muito prazer, trouxemos aqui no Conversa Segura André Luiz dos Santos, da Lorenzetti. André, seja muito bem-vindo ao nosso Conversa Segura. É um prazer te receber aqui. Boa tarde, eu que agradeço vocês pelo convite. É um prazer imenso fazer parte desse podcast, de falar um pouquinho da nossa experiência, né? Já estamos aí há algum tempo já fazendo esse novo formato, a gente chama assim. Muito legal. Então, antes da gente passar para esse formato da CIPAT, conta pra gente como que é o seu trabalho de forma prática aí na Lorenzetti, para quem está assistindo a gente entender se faz a mesma coisa que você em outra empresa, qual que é a sua responsabilidade por aí. Então, como todos, né, da área de segurança,
no qual eu faço parte, do SESMIT, né? Ele cuida basicamente da saúde, segurança e bem-estar dos funcionários. No nosso caso aqui na Lorenzetti, nós temos um grupo grande de parceiros e colegas que trabalhamos junto comigo, né? Nós temos aí 8 técnicos só nas plantas de São Paulo e 2 engenheiros contando comigo e mais um supervisor de benefícios que nós somos ligados a ele na coordenação. Eu sou responsável por essa equipe de distribuições de atividades. Nosso foco é prevenção, né? Principalmente de acidentes, levantamento da cultura, segurança da empresa, a questão de legislações, né? Que a gente tem essas obrigações legais e a CIPAT está dentro dessa obrigação legal. Entre todas as normas de segurança exigidas ainda de cada estado onde a gente tem a nossa unidade, a gente tem que auxiliar a adequação e cumprimento dessas normas, né? E isso aí é um macro do que a gente faz, né? A gente desenvolve junto com a empresa novos projetos de produção mais seguros, ergonomicamente correto. Então nós somos uma empresa grande que está sempre inovando novos produtos, então com isso também novas linhas de produção, novos sistemas de trabalho. E a Lorenzetti, nesse ponto, ela é campeã, ela traz inovação para o país, né? Nossa área, nós temos visto os investimentos muito grandes em máquinas e equipamentos com muita segurança. A gente tem tido um sucesso nessa parte. Ó, legal demais. E qual é a importância, qual que é a participação da CIPAT nesse escopo todo de trabalho que você acabou de escrever? Olha, a CIPAT, ela tem uma importância dentro de uma área fabril muito grande, pensando que você tem uma semana para você trabalhar a cultura da empresa, né? Então, se você pensar, durante uma semana, você parando uma produção, né, de uma produção contínua, como é a nossa indústria metalúrgica, tirar esse A produção de vocês é 24 horas? Como funciona aí? As plantas, sim, são 24 horas, né? Produzem em diversas linhas ao mesmo tempo. Algumas linhas trabalham no noturno para produzir peças para que os outros turnos possam trabalhar. Então, basicamente, você fazer uma parada numa linha como essa é muito complexa. Alcançar todo mundo, né? Então, ainda mais com esse tanto de turno, é complicado, não é tão simples. E aí a Lorenzetti ainda tem uma particularidade que muitas empresas têm. Tem as áreas comerciais, né? Os pontos de venda, né? Então, nossa empresa, além de fabricar, produzir, embalar, ela também tem pontos espalhados de venda em todo o país, né? Então, você tem pequenos escritórios aí, que eles estão lá unidos de sua parte comercial, vendedores, gerentes, impulsionadores de venda, que estão diretamente ao cliente. Eles não ficam fixos. Já imaginou parar um grupo como esse em diversos pontos do país? No total, acho que mais ou menos 14 ou 15 postos. É muito difícil. Para 200, sim. E na fábrica, levando isso para a fábrica, você parar uma linha de produção que ela tem metas a ser atingidas, né? Se uma linha é uma engrenagem. Se uma engrenagem para por algum momento, as outras vão parar sequencialmente. Então, você fazer no modo presencial, que era o antes pandemia, né? Que todo mundo, isso era o normal, né? Todo mundo utilizava as palestras, intervenções teatrais, algo tipo, numa área de produção, era muito difícil você conseguir 100%, né? Você conseguiria aí, em média, 70% do efetivo, 100% na hora do almoço ali, que você consegue fazer alguma intervenção, algum teatro ali para chamar a atenção do pessoal, né? Tirando isso, o presencial, ele tem uma dificuldade com relação assim, você passou aquele momento da palestra, você pegou aquele tema de falar, sendo dito pelo palestrante, muitas vezes não entendeu bem, né? O online, ele tem uma vantagem, você consegue voltar, né? Sim.
quem você tem, por exemplo, quem faz curso em todo mundo está fazendo curso online hoje, né? Então você volta, você revê, você tira dúvidas, né? Então, esse é uma vantagem também. Mas voltando no presencial, a dificuldade de você fazer uma parada, às vezes não é só porque a empresa quer parar. Você, por exemplo, ter hoje uma estrutura que você conseguir colocar 1.000 funcionários, não consegue. Logística, né? O lugar. Logística, local apropriado, com ruído, com acústica, com iluminação. Cadeira para todo mundo, palco, microfone. É um grande evento, né? É um grande evento. Então, isso se torna tempo, custo. Nossa, é muita coisa, né? A passagem do palestrante. A passagem do palestrante atrasa, tem algum problema de saúde, aí você tem que se virar nos 30 ali, fazer o que pode no lugar do palestrante. Por mais que você planeje muito, sempre há algum problema, né? Que nem uma festa de casamento, sempre no final sai alguém reclamando, né? Então, basicamente a presencial, ela tem essas dificuldades, né? E a nossa experiência mostra que a capacidade de absorção tanto é maior no online do que no presencial. Por quê? Porque as dificuldades, as formas de você tirar a atenção da pessoa, as brincadeiras que acontecem durante a presencial, às vezes você está fazendo a presencial, mas está passando um carro, alguém está trabalhando no outro setor porque você não consegue juntar todo mundo no mesmo horário, então são escalonados. Essa interferência de ruído dispersa as pessoas. Então, assim, demonstra que a presencial nessa parte também deixa a absorção do recado dado ali, ele fica aqui, né? Então, assim, o online ele tem essa vantagem também. Esses são alguns pontos que eu posso te falar. Antes, né, até 2020, conta pra gente, assim, exatamente como era o formato da CIPAT de vocês. Como que vocês tentavam organizar para fazer todo mundo assistir, porque certamente vocês também se empenhavam para que todo mundo pudesse participar de alguma forma, de alguma intervenção. Como que funcionava? Eram palestras, eram teatros? O que vocês costumavam fazer? Bom, no grosso modo, o que nós fazíamos? Nós temos 4 plantas aqui, fabris, né? Essas plantas de fábrica, a gente eram montado estruturas, principalmente aí, em algumas áreas estratégicas, onde você tinha bastante espaço, e se convidava alguns palestrantes de fabricantes de equipamento de segurança, ou divulgação de saúde da mulher, saúde bucal, ou até mesmo nossa equipe médica fazendo as suas palestras de preservação, de saúde sexual, de DST, usando esse recurso. E usávamos também algumas unidades do refeitório. De que forma? No refeitório nós fazíamos campanhas baseado em teatro e também, que a gente usou bastante há muitos anos, aquela rádio CIPAT, né? Era uma rádio, durante o almoço, fazíamos um almoço especial para todos os turnos, e dentro desse almoço nós fazíamos campanhas ali para o pessoal participar com dicas de segurança, quem respondia ganhava prêmios, esse tipo de situações. Existia também um módulo que nós usávamos também, era dentro das unidades, a gente andava com alguns atores, né, que faziam cenas engraçadas, às vezes chamando atenção de alguns riscos, numa forma de brincadeira, andando pela algumas áreas da unidade fabril, que era possível, né? Nem todas as unidades a gente pode estar fazendo isso por uma questão de segurança. Nas áreas assim que a gente conseguia tirar as pessoas, que nós tínhamos cronograma durante essa uma semana, em 3 até mais horários durante o dia e a noite, a equipe nossa tinha que ser deslocada, tinha que ser distribuída em horários diferentes para acompanhar, porque você tem... hoje nós temos 4 fábricas, mas na época nós tínhamos 3 unidades, e era difícil você de administrar pessoas, né? Todos no mesmo horário, todas com dificuldades diferentes. Às vezes você tinha lá problema no áudio da caixa de som,
às vezes a falta de energia, às vezes o palestrante que atrasou. Então, as variáveis para dar errado tinham muito, né? Então, assim, isso tudo é o desafio de fazer uma CIPAT, né? E, além disso, motivar as pessoas. Às vezes, você conseguia motivar através de pequenos prêmios, né? Prêmios para fazer com que elas venham e participem e respondam. Nem sempre era interessante você fazer isso, né? Porque você é meio tentar trazer se você participar, você ganha. Senão, então era uma troca. E nunca foi legal isso, né? Mas era uma forma de trazer. E a questões também, a dificuldade do deslocamento, né? Você tem vários pontos da empresa. Você juntar pessoas, depois voltar para o posto de trabalho, retomar esse ritmo de produção, a perda de hora homem aí, né? Que a gente fala muito na área de produção, era muito grande. Além de você parar o tempo lá por cerca de 1 hora, mais a retomada do deslocamento, mais aí o ritmo novamente de trabalho. Quando São os custos invisíveis que vão se acumulando também, né? Nessa parada. Exato. E a dificuldade de você colocar todo mundo, por exemplo, se eu tenho uma empresa muito grande como nós, eu falo de um tema hoje sobre proteção das mãos. Eu não vou conseguir fazer com que todo mundo passe todos os turnos nessa proteção das mãos. Você vai pegar uma equipe só, né? Aí depois no outro vai assistir uma palestra, no outro turno sobre proteção auditiva. Então, num dia ele foi, no outro dia ele não consegue ir, então ele não consegue fazer o tour completo, vamos chamando assim, da CIPAT, né? Então, essas são as dificuldades que você tem na presencial. Quanto maior a empresa, quanto maior volume de pessoas, se torna mais difícil você administrar, né? E existem situações também de grande dificuldade do entendimento pós-CIPAT, né? Após aquela palestra. Muitas vezes você não consegue corrigir algumas informações naquele momento que a pessoa tem dúvida, e isso se perde depois que você acaba a palestra. Uhum. Então vamos fazer um panorama assim, de tudo que a gente conversou, porque às vezes o pessoal que está assistindo vai captando aí também se essas são as mesmas dificuldades que eles enfrentam. Então, essa questão da organização da logística, que é difícil, o transporte, o lugar para caber todo mundo. O tempo despendido na organização também é maior, né? Assim, é muito mais função nessa questão da organização da parte presencial. Os turnos diferentes do pessoal, então nem sempre todo mundo consegue participar de tudo. O que mais que a gente falou? Vão dar imprevistos, dificuldade com a caixa de som, os atrasos. Às vezes a falta de previsibilidade também do que o palestrante vai falar exatamente é uma questão, né? Enfim, são... correria, né? Essa sensação de, tipo assim, você tá pela adrenalina de acordar cedo e falar, caramba, semana de CIPAT partiu. Nossa senhora, vai atrasar aqui que... É uma loucura, né, André? É terrível, é terrível. E você tem N dificuldades, né? Hoje nós estamos localizados em São Paulo. Às vezes eu tenho as unidades próximas aqui. E um palestrante dava numa unidade aqui onde eu estou, e depois daqui a 5 minutos ele tinha que estar em uma outra unidade. O trânsito de São Paulo, todo mundo sabe, é excelente, né? Um deslocamento de 2 quilômetros de distância basta para ele atrasar a palestra da outra unidade. E aí você ficava no celular, ligando para um, para outro, olha como é que tá aí, como é que tá aqui. Então, fica uma loucura. E a nossa logística hoje, na Lorenzetti, ela prefere fazer todas ao mesmo tempo, porque como as unidades são interligadas, não adianta você parar uma unidade fazendo uma data, a outra vai dar mais impacto na produção. Então, o ideal é fazer conjunto. É aquela ideia da engrenagem que eu disse. Então, assim, essas dificuldades que a gente está falando de parada, de problemas que são normais, né? Praticamente você falar que você não tem um problema como esse, como falta de som, como atraso de palestrante, como palestrante que acaba a voz, como o som não tá bom, a luz não tá legal, daqui a pouco alguém da produção liga uma máquina lá e desfoca o barulho, ninguém escuta o palestrante. Então, assim, todo mundo tem, né?
Então, assim, isso é normal. E é interessante a gente sempre buscar inovação. Eu acho que isso, a área de segurança hoje, eu tenho 20 anos de área, eu vi muitas áreas de diversas qualidade, engenharias de projeto, áreas de manutenção evoluírem muito em todos os requisitos. E eu acredito que a segurança ela foi uma do final assim desses braços da empresa que foi evoluindo junto, mas demorou muito. Eu acho que a pandemia nos obrigou, né, a dar um passo que já era necessário, né, que já vinha sendo buscado, mas não sabíamos como. Até porque esses problemas já existiam antes da pandemia, né? Todos esses que a gente citou aqui. Com certeza. E a maior frustração de um profissional da área de segurança é quando você passa por tudo isso e aí você vai numa área de produção e você pergunta uma coisa muito simples que foi falada numa palestra qualquer, que às vezes é a mesma palestra com o mesmo tema, só que um palestrante diferente, falando, por exemplo, o uso de um creme de proteção, que é usado na área industrial. Você vê a pessoa, não conseguiu captar 10%. Né? Aí você vê todo aquele esforço da empresa, o investimento que a empresa faz, o investimento nosso, de nosso tempo. Por mais que nós somos empregados, nós estamos motivados a trazer uma cultura de segurança. A gente contribui com a sociedade quando a gente faz isso, né? Aqui a gente está formando pais, mães, filhos, né? Tudo que nosso conceito de cultura, nós tentamos passar, eles levam para casa deles, repassam para os familiares, algumas palestras sobre doenças sexuais, palestras sobre cuidados, até de higiene com roupa, por exemplo, quem trabalha na área química, que você não pode lavar com a mesma roupa da sua residência, suas roupas íntimas e tudo, mas são conceitos básicos que quem trabalha numa área industrial acaba aprendendo ali e ele pode levar isso para casa. Ele vira fonte do conhecimento para outros lugares também, né? Sim, o comportamento de segurança ele é o essencial de ser desenvolvido, né? Então, quando eu falo de cultura, a gente desenvolver a cultura não é só desenvolver o robozinho ali, falando, olha, eu tenho que usar o protetor, eu tenho que usar os equipamentos de proteção individual, mas ele saber questionar uma situação insegura, um comportamento inseguro. Desenvolver uma percepção crítica, né, em relação ao cenário, ao ambiente, aos riscos, em qualquer lugar, até em casa, né? E a CIPAT, ela faz essa diferença, porque você é o momento que você bombardeia esse grupo de pessoas, essa comunidade dentro da indústria de informação. Então, quando você consegue fazer isso, movimentar eles, fazer eles pensarem, nossa, isso muda a cultura da empresa, estimula, né, incentiva, e assim, eu tenho visto com as experiências que nós temos, um envolvimento cada vez maior de pessoas assim que a gente não esperava que teria, né? Pois eu acho que mais para frente a gente vai ter algumas perguntas sobre isso, mas assim, a cultura, ela conforme você vai buscando ferramentas, ela vai se adaptando, né? Eu tenho aqui dentro das unidades diferenças de idades assim muito grandes. Então, a tecnologia também ela é pensada no jovem, mas também tem que ser pensado nessas pessoas. Tem que ser acessível. E isso é um desafio que, quando a gente fala em CIPAT hoje, a gente também tem que pensar nisso, né? E é muito interessante a surpresa que isso nos traz. Porque eu tive muitas surpresas assim, que a gente achava que pessoas com mais idade teriam mais dificuldade. E é o contrário. Peraí, nós vamos chegar lá na transformação. É o contrário. Mas vamos voltar lá quando vocês decidiram, né, Pedro, passar essa primeira CIPAT para o digital. André, como é que foi esse processo de decisão
de vocês lá no ano da pandemia, 2020, aquela loucura que aconteceu. Como é que foi esse processo de escolha e decisão de vocês seguirem por esse caminho? E assim, eu também tenho a curiosidade de saber, assim, de bastidores, agora, recentemente, uma vez que baixou a fumaça da pandemia, assim, chegaram a cogitar o presencial novamente ou não? Agora vocês nem cogitaram esse tipo de coisa. Como é que foi essa trajetória toda, assim, de decisão? Bom, Pedro, acho que a primeira pergunta aí, como que nós chegamos à decisão de ter feito essa CPAT online? Eu acho que foi, assim, um momento desesperador que a gente estávamos vendo o cenário no país, né? Eu trabalho em São Paulo, eu moro numa região em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, né? E eu costumo pegar esse exemplo porque foi uma coisa de filme, né? Foi. Você voltando, os primeiros dias após começou as liberações do estado de São Paulo, que a gente poderia voltar a trabalhar, a equipe de segurança, coordenada aí com meu coordenador de benefícios, o Anderson, e a gente começou a fazer um trabalho muito grande de preparar a indústria, a nossa parte fabril, para entrar a trabalhar. E nesse meado desse preparo, no começo, a gente estava chegando, começando lá com várias recomendações de higiene, de vigilância sanitária a serem atendidas. A aglomeração era uma delas, né? Você não poderia ter aglomerações. A empresa teve que adotar várias medidas, desde o seu refeitório até a reuniões de equipes, que passaram a ser também online. Então, houve um preparo anterior a isso, da própria empresa, para entrar nesse ramo digital, né? Começamos com as reuniões online, né? Não foi só a CPAT que se transformou nessa época. Não. A CPAT, ela foi uma ferramenta que ela não só pegou as equipes administrativas, né? Ela foi muito além, né? Ela pegou as áreas produtivas. E quando nós chegamos ao consenso, não podemos parar de fazer a CPAT, temos que aproveitar a CPAT para orientar sobre a Covid a toda a população da empresa. E quando a empresa adotou, vamos buscar recursos, formas. Não tínhamos ideias do que o mercado tinha, né? Nós tínhamos, assim, alguns exemplos, alguns trabalhos mais voltados a plataformas online, né? Ou seja, ao vivo, né? Vou falar algumas aí, Zoom, alguma coisa desse tipo, que você tinha um palestrante fazendo e as pessoas assistindo ao vivo. Não era nada gravado, pré-definido, com mais algumas outras ferramentas que você possa usar. Quando a gente adotou aqui em Busca, nós fizemos algumas pesquisas aí na internet e chegou da Wix e começamos a trabalhar e ver aí o público, os clientes, o formato. E uma das decisões de terem tomado esse formato da Wix é a facilidade que você tem da plataforma, né? Pensando no público, que aí eu volto a falar, público variável de idades e de recursos, né? Porque você está falando e cada um vai acessar com o seu recurso até às vezes próprio, que é o seu celular, outros na plataforma, no seu computador do seu posto de trabalho. Porém, a grande massa está usando um celular, né? Celular de diversos tipos de configurações, né? De um Android mais assim, o outro, né? Com limitações. Então, você pensar, por exemplo, num aplicativo que ele tiver que abaixar. Uma senhora não posso falar a idade, né? Só vou pegar mal aí, depois vão me ouvir. Mas vão ter dificuldade de abaixar um aplicativo. Sim. E talvez o celular também não tenha. A capacidade do celular pode estar baixa. Exatamente. E tudo isso a gente foi pensar. Então, puxa, como aceitar, como conseguir algo desse tipo? Então, a plataforma que vocês oferecem hoje, e foi o que nós escolhemos, pela sua facilidade de acesso, pela sua simplicidade de acessar, intuitivo, não havia necessidade de você fazer uma
uma coisa muito elaborada para treinar as pessoas para acessar, porque você também não podia reunir pessoas nessa época. Olha a dificuldade aí. Então, tudo isso foi se surgindo. Até o envio de mensagens para explicando como que seria esse parte foi através de SMS, né? A empresa, na época, desenvolveu um portal do colaborador para estar sabendo de todas as notícias, receber leads e tal, e por lá eles recebiam as informações também da CIPAT, de SMS, como que seriam os eventos. A gente também chamava eles através de premiações, quem conseguisse fazer toda a campanha, o famoso troféuzinho lá, quem não conhece o sistema vai conhecer, né? Exatamente. E depois ia ter essa premiação. Quando a gente adotou o sistema, a gente ficou um pouquinho receoso de como que seria o comportamento, né, das equipes. E como que foi? Como que o pessoal reagiu, assim, nessa primeira campanha que vocês fizeram de forma digital? O que o pessoal trouxe de feedback? Como que foi essa mudança? Eu vou falar para vocês, eu me surpreendi, né? Assim, eu me surpreendi porque a gente esperava, vamos lá, 60% de adesão, né? Nós chegamos a quase 96%, 97% a primeira campanha, né? Caraca. Isso é um número, assim, para quem realiza o CIPAT sabe que isso é um número impactante. E eu não estou falando só da CIPAT nas plantas fabris que eu falei anteriormente. Eu estou falando de CIPATs em escritório de trabalho, que eu tinha 15, 20 funcionários que participaram também. Eram diversos setores, né? Em formatos de trabalho diferentes. Em diversas regiões do país, né? Você tinha gente em fuso horários diferentes, né? Então foi um achado assim magnífico. E um retorno interessante, né? É aquela pessoa que você menos espera, que chega na sua sala lá e procura a gente, André, olha, vê se eu fiz certinho as minhas tarefas, porque eu quero ganhar o troféu. Aí você via as senhoras mostrando o celular, eu segui aqui, olha, eu consegui. Aí aquelas situações dos jogos, né? Tem uns jogos lá intuitivos após a palestra. Ela falando assim, olha, aqui eu não sei, eu não consegui fazer, mas eu tive meu netinho lá. Olha que interessante, ela levou isso para casa. Para a família, né? É um conhecimento que transborda o funcionário. Muito interessante. E você via, assim, algumas que tinham umas dificuldades com o celular, que tinham vergonha e tal, até se soltou mais, né? Começaram a usar com mais frequência. E era um desafio da Lorenzetti também, fazer todo mundo passar a ser, ter mania de, vamos dizer assim, ver o papel, né? O quadro de aviso, o lerite sem papel, e hoje tudo online, né? Naquele momento, naquela época, a gente começou tudo junto, né? Tanto o portal quanto também a CIPAT, tudo foi novidade. Tudo foi transformação. Hoje, se você falar isso ao contrário, o pessoal já não quer saber mais, não. Mas como assim? Não vamos para o anterior, para o papel presencial. Eles querem, né, toda essa tecnologia. Não quer dizer que vocês não cogitavam mais o presencial, assim. Agora é 100% online. Então, é isso que eu ia falar para você. Respondendo essa pergunta sua, não temos mais volta, né? Vamos ser 100% online, sim. Por quê? A empresa já partiu desse primeiro, vamos dizer, projeto. A empresa partiu já para o desenvolvimento de plataformas de treinamentos, não só para a área de segurança do trabalho, para todo o ramo de treinamento necessário pela Lorenzetti. Então, tudo hoje é online, né? Com a entrada da NR1, a norma NR1, as normas gerais aí, que diz lá, e está muito claro, né? Agora tá claro que você pode usar o recurso online, sempre presencial, os cursos hoje e plataformas que são vendidos, né? E hoje tá com muito mais aí, vamos dizer assim, o mercado pegou nessa parte, né? A Lorenzetti, por sua vez, ela adotou muito essa visão digital. André, então eu vou fazer o seguinte, antes da gente passar para as nossas perguntas ping-pong, eu vou falar rapidamente um checklist dos problemas que a gente já citou no começo do episódio, para você me falar se hoje, com a Wix, com as campanhas digitais gamificadas, esses problemas
foram resolvidos ou se eles continuam aí batendo no martelo na sua cabeça, tá? Então, primeiro problema, logística. O digital resolveu ou não resolveu? Resolveu 100%, não há nem problema de logística. Atendimento 100% em qualquer lugar do país. Próximo problema, tempo de organização aí para o pessoal da CIPA, quem organiza a campanha. Aumentou ou diminuiu? Diminuiu muito. Eles agradecem até hoje esse formato, porque o trabalho era absurdo. Hoje a gente fica muito mais restrito a discutir o tema, né? Escolher o tema que vai ser da campanha. O que mais, Pedro? Me ajuda aí no nosso checklist. Estresse, falta de imprevistos em geral. Já tem algum? Ou pelo menos aconteceu nesses anos? Não, o imprevisto que poderia ter é o próprio indivíduo ali que está com a internet lenta, tá querendo correr atrás da campanha para sair rapidamente, né? Para postar hoje no mural lá, porque agora vocês têm um recurso do mural, e esse recurso do mural é muito interessante também. Eu vejo foto de família, eu vejo depoimentos lá, isso é muito legal. A série só relatórios e feedbacks assim, no final da campanha. Hoje vocês têm mais acesso a isso ou menos acesso? Hoje... na comprovação toda. Antes eu acho que dava mais trabalho. Exatamente. Você também não tinha... Você hoje com o formato online, a plataforma que vocês nos disponibiliza, os relatórios de adesão, os controles de acesso, a quem conseguiu participar de toda a campanha, de que forma, quem foram os campeões de cada taça lá que a campanha pede, né? A devolutiva dentro desse relatório é fantástica, você consegue ver os murais, né? Que são resultado prático de como que está sendo a sua campanha, né? Pessoas colocando depoimento de familiares, fotos, isso se paga, assim, o retorno você vê imediatamente, né? E para você demonstrar para uma fiscalização a efetivação da sua CIPAT, esses relatórios, eles acabam trazendo cada vez mais evidências, né? Evidências práticas que todo mundo participou, né? E me conta uma Você vê alguma desvantagem? Assim, pode ser bem sincero, não é porque a gente fornece esse tipo de serviço, só para também não ficar enviesado da nossa parte, que você vê alguma desvantagem do digital frente ao presencial, assim? Desvantagem? Eu não vejo, não. Eu via desvantagem, assim, pensando a longo prazo, falando assim, ser uma coisa um pouco mais fria, assim, sabe? Meio robotizada, né? Mas quando a gente tem uma preocupação de trazer pessoas mais humanas, de uma forma leve, né? Essa ideia do mural, que eu fui falando, que você consegue fazer como se fosse uma rede social, né? Você fazer comunicados, outras pessoas verem no mural o que o André colocou sobre aquela campanha, alguma mensagem, o que ele captou daquilo. Então, isso quebra um pouco, né? Ele se torna... Dá para trazer um pouco de calor humano. Isso eu achei que a primeira versão eu imaginava que as próximas poderiam ter esse efeito, mas como vocês foram evoluindo também, isso também ficou muito interessante. Muito legal. E só mais uma pergunta antes da gente passar então para o ping-pong. Eu já tinha falado isso na última, mas assim, é porque agora me veio mais uma muito importante. Me conta como que foi o feedback não só dos participantes da CIPAT, mas das pessoas que trabalham com você. Alguém chegou a comentar assim, nossa, você achou um formato que foi o melhor até agora? Como que foi esse retorno, assim, dos próprios organizadores, às vezes dos gestores? Você chegou a ouvir uma coisa que você nunca tinha ouvido antes, assim, talvez até um reconhecimento pelo seu trabalho, por ter dado um fit em relação ao que a empresa precisava nesse momento? Olha, o resultado final, assim, tanto da gerência, né, da alta direção, da minha supervisão, né, e da equipe em si, porque foi um trabalho de todos. Eu só fui o inicial, mas ajudando a coordenar, mas foi uma equipe toda. A equipe toda se sentiu
prazer muito grande de eu ver um resultado tão significativo, de a gente atingir tantas pessoas, né, num curto período, sem grandes problemas assim que pudesse causar um dano ao evento, né? Então, assim, e a direção reconheceu, tanto que a gente continuou os outros anos, nós estamos até hoje, e evoluímos para outros tipos de plataformas online. Então, assim, foi um antes e depois, né, dessa parte online. Então, assim, acredito que a gente evoluiu bastante, crescemos, né, com esse formato, e a gente não parou, não. A gente está cada dia mais críticos, né? Todo ano a gente questiona a equipe aí para que a gente traga sempre temas novos, questionamentos, perguntas. Então a gente sempre está buscando melhorar o que já está bom, né? Mas a gente gosta de cliente, é assim mesmo. São vocês que fazem a gente cada ano trazer mais temas, mais formatos, mais dinâmicas diferentes. A gente vai sentindo mesmo a necessidade para quebrar a cabeça e quebrar essas questões que vão surgindo. Bom, conversa feita, né? Assim, acho que a gente conseguiu conversar muito sobre a diferença do presencial, digital, ou tradicional e gamificado. A gente gosta de comparar desse jeito. Vamos passar para as nossas perguntas ping-pong, que são 5 perguntas rápidas que a gente faz para todo mundo que passa por aqui. E aí a nossa primeira é: um livro ou um material que você vai indicar para todo mundo que trabalha na sua área de segurança, que essa pessoa não pode deixar de ler ou consumir de jeito nenhum. Eu não vou falar livro, mas eu vou citar uma fonte de pesquisa que, nos anos para cá, modernizou bastante, que é o site da Fundacentro, onde tem a parte de bibliografias lá. Você tem uma biblioteca virtual onde você puxa vários temas que te ajuda a área. Quem tem dúvidas de diversos temas da área, lá é uma fonte de pesquisa confiável e importante. Lá tem recentemente alguns webinars que foram feitos sobre PGR, que para quem está na área de segurança é um tema vivo. Inclusive a NR1 fala dos treinamentos online, fala também de gestão de riscos e treinamentos de uma forma geral. Ela é muito ampla, a gente fala que é a NR geral, vamos chamar assim, e é um tema que lá eu sugiro que quem possa entrar no site da Fundacentro e acompanhar o treinamento webline sobre PGR, NR1, isso é muito importante. Acesso é gratuito, todo mundo pode pegar. Bom, baita dica. E André, qual famoso te inspira? Famoso? Importante pergunta, né? Eu gosto de falar assim, famoso, um ator, Will Smith. Eu gosto muito dele como pessoa, como ator. Gosto muito de um filme que me inspira bastante, que é A Procura da Felicidade, né? O cara que buscou da sua dificuldade, não desistir nunca, sempre buscar os seus objetivos. E por mais dificuldade que ele teve lá, quem não assistiu o filme, assista. No final... Sem spoiler. No final, você, a sua força de vontade, a sua determinação, ele te recompensa, né? Deus sempre recompensa quem trabalha muito. E qual foi um conselho, uma opinião, um pitaco que alguém deu na sua vida que te fez desenvolver, deslanchar a sua carreira? Qual que é o mais marcante? Eu fiz vários cursos, né? Como quem trabalha na área industrial, começou fazendo curso técnico, né? Tive um professor, no primeiro professor de desenho técnico, ele comentou comigo que não importa o que você faça, né, mas faça bem, seja humilde, busque sempre o conhecimento. Faça todos os cursos que aparecer para você fazer, mesmo aquilo que você acredita que não vai naquele momento não vai te ajudar, mas lá na frente o conhecimento é tudo, né?
Sim. Então você não precisa saber tudo, mas você sabendo um pouquinho de cada coisa, você vai se transformar em um excelente profissional. Eu acho que a gente tem que ser humilde o suficiente, sempre buscar informação, saber ouvir, saber falar, né? E esse professor falou, olha, não importa, se você tem uma oportunidade para receber um conhecimento, aproveite, né? Seja esse pequeno minutos que você tem, você vai usar isso algum dia. Show de bola. E, infelizmente, quem trabalha com segurança tem dias difíceis e duros de vez em quando. O que você faz para relaxar nesses dias? Olha, eu procuro hoje eu tô aprendendo um pouco, né? Porque eu também eu só falo que eu sou um pouco estressado, como todo mundo, essa vida louca que nós temos. Eu costumo hoje, eu gosto muito de assistir séries, né? Procuro ver algumas séries aí voltada um pouco fora do meu dia a dia. E agora estou começando a fazer academia, né? Depois de 40 anos, começando a fazer academia para desestressar um pouco o exercício e cuidar da saúde. É uma forma de você se desestressar muito bem. Tem feito bem para mim. Boa. E pra gente concluir, você vai completar a frase. Segurança para mim é... Cultura. Eu gosto de usar essa palavra, cultura. Se o risco é inevitável, prevenção é cultura. Você trabalhar na cultura do indivíduo, evoluindo ele aos poucos, seja pequenos movimentos, como uma palestra de minutos, um diálogo rápido, aos poucos você vai formando outra pessoa, movendo através... Legal. André Luiz, muito obrigada pela sua presença. Eu tenho certeza que tudo que a gente conversou aqui vai contribuir muito para o pessoal pensar nos novos formatos, né? E espero que todo mundo que assistiu tenha se inspirado nesse modelo que a Lorenzetti adotou. E agradeço muito por ter sido um porta-voz dessa campanha que inovou tanto dentro dessa empresa gigante que certamente está na casa de grande parte dos brasileiros. Com certeza. A gente que agradece, obrigado pela oportunidade. Espero ter ajudado a nossos colegas aí. Com certeza ajudou. E André, muito obrigado também. Adorei o episódio com as conversas de hoje. E para você que nos acompanha, muito obrigado pela companhia. O Conversa Segura vai ao ar terça sim, terça não. E você pode ver todos os episódios completos, ou no YouTube, ou no Spotify, conforme preferir. E nos siga também nas redes sociais. A gente está lá no Instagram, no Facebook, né? Enfim, no LinkedIn. Exatamente. E você que tem nos acompanhado aqui em todos esses episódios, já são 14 episódios, tem visto que a gente tem trazido pessoas de várias áreas, tanto da área de segurança, quanto responsáveis por outras áreas que têm a ver com um pouquinho do trabalho de quem atua com a segurança, né? Tipo, quem desenvolve equipes, o pessoal da área do direito, que também consegue dar uma assimilada aí com a questão do assédio, que tanto tem sido falada por quem trabalha com segurança. Enfim, são muitos assuntos aí para mergulhar, para aprender, para aumentar o conhecimento. E se você tem aí alguma coisa da área de segurança ou que pode contribuir com quem trabalha nessa área, manda aqui nos comentários, porque a gente vai correr atrás de trazer esse tema aqui para te ajudar a aumentar esse conhecimento de alguma forma. Pode mandar aqui sugestão de convidados, sugestões de temas, nós estamos a postos para fazer acontecer. Exatamente, e o Conversa Segura chegou ao fim. Um abraço e até mais. Beijo, pessoal. Até o 15.